O problema da religião é que você não pode avaliá-la enquanto fenômeno a partir desse benefício. Porque o benefício é um efeito corolário do uso da religião numa sociedade de classes injusta. Numa sociedade de classe em que impera a injustiça em todos os níveis, a religião encontrou um lugar. Qual é o lugar que ela encontrou? Prometer para aquela pessoa que amanhã a vida vai ser melhor. Vai ser? Não. Mas não vem ao caso. E a invenção completa. Inventa-se que Pilatos queria perdoar, Roma é boa, mas os judeus. O cristianismo nasce com um ato de traição fundamental à memória do seu Messias. Isso é cristianismo, traição no primeiro momento. O Júnior Ihana mandou assim: professor Oswaldo, a melhor teologia do Brasil e do mundo. Então foi um elogio aí para você. E o Robson Coltrane falou assim: professora, religião é um mal necessário. Então, enquanto eu faço esse pit stop ali, só faz um comentário. Você acha que religião é um mal necessário? Já volto. Ele disse ou perguntou? Ele disse, mas eu acho que esperando para ver se você concorda com ele Ah, ou não e justifique sua resposta. Já volto, um minutinho, Oswaldo. Pode tá continuar aí, bom. tá? Eu penso o seguinte: primeiro a realidade, depois as ideias. Acho que é uma tolice alguém se comportar como Dom Quixote, vendo moinhos de vento, tratando os moinhos de vento como gigantes armados, e você então se arma de espada e armadura e cavalo e ordenança para enfrentar os moinhos de vento. Eu não estou enfrentando a religião. Não estou em batalha contra a religião. Quem me ouve e interpreta assim, entende errado. Eu só estou analisando a religião, apontando o que ela é enquanto sistema social funcionando numa sociedade de classe. Ela não é um mal necessário no sentido de que nós a usamos conscientemente. Não, a população usa a religião porque a religião presta um serviço para a população. O Marx já disse isso quando a classificou como ópio. Quando o Marx usou a expressão a religião é o ópio do povo, ópio não tem nada a ver com ópio hoje, né? Hoje o pessoal usa droga por outras questões, também as questões do século XIX, mas era porque era o século do início das indústrias, as pessoas viviam em situações extremamente pobres, subnutridas, e enquanto no Brasil a gente conheceu gerações de funcionários de empresas, de fábricas, que antes de ir para as fábricas tomavam cachaça. Por quê? Porque iam trabalhar com fome, não tomavam café. E aí, como você mitiga a fome? Você toma cachaça. No século XIX, era ópio. A Inglaterra usava tanto ópio no controle popular que ela obrigou a China a negociar ópio, até bombardeou as cidades costeiras da China. A China comeu pão com o diabo amassou na mão dos ingleses. Então, por que, que a população usava ópio? A população usava ópio porque tinha uma vida desgraçada e miserável. As crianças com 8, 12, 10 anos já trabalhavam e trabalhavam 12, 16 horas por dia. Então, mitigava. Então, quando Marx chamou a religião de ópio do povo, não é no sentido do entretenimento, não é no sentido da alienação, é no sentido instrumental de que ela ocupava um papel no trato social. A religião tornava menos psicologicamente violenta a vida. Então, se você analisar, porque as coisas que sobrevivem na sociedade sobrevivem porque têm utilidade. Pessoas se beneficiam disso. Se ninguém se beneficiasse, isso é um princípio claro da evolução, né? As coisas que são úteis são agregadas e as que são inúteis são descartadas. E ninguém controla, é o coletivo. Por que a corrupção funciona? Porque as pessoas se beneficiam disso, todo mundo. E por que que... Principalmente os que estão ali pegando a sua fatia, né? Mas mesmo quem não pega, acaba se beneficiando por conta de um imaginário, né? É uma questão delicada para discutir a corrupção. Muita gente acaba se tornando corrupto no nível menor, né? De tolerar determinadas coisas. Tem um jogo. Mas no caso da religião, a pessoa tem uma vida. É como o autor de Jó dizia:
A vida é uma desgraça. Se a gente tiver a doutrina de que Deus é bom e mau, metade da nossa desgraça está explicada. Então, a vida é uma desgraça. Se eu puder acreditar que a vida é desgraça, mas lá na frente Deus vai me abençoar. Se você olha de fora, você diz assim, mas não vai, isso é falso. Ok, numa perspectiva, isso é terrível. Mas se coloque no lugar da pessoa. No lugar da pessoa, há benefício mensurável na vida dela. O problema da religião é que você não pode avaliá-la enquanto fenômeno a partir desse benefício. Porque o benefício é um efeito corolário do uso da religião numa sociedade de classes injusta. Numa sociedade de classe em que impera a injustiça em todos os níveis, a religião encontrou um lugar. Qual é o lugar que ela encontrou? Prometer para aquela pessoa que amanhã a vida vai ser melhor. Vai ser? Não. Mas não vem ao caso. Porque para O aquela benefício pessoa psicológico, é né, placebo. Oswaldo? Placebo. Placebo. E placebo É. funciona. Placebo no sentido técnico do termo. Uhum. E se não melhorar? Se a pessoa passa 30 anos e não melhora, aí vai o outro lado. Tem alguma coisa errada com você. Então é um pecado. Aí vai o outro lado da moeda, né? Ou então é aquela coisa também, né? Quem sofreu demais aqui, pô, vai ter uma recompensa no reino de Deus Sim, depois e sim. por aí vai. Ou senão os espíritas falam que você está pagando aí pelo que você fez na vida passada e faz parte da sua evolução. Cada religião vai ter sua Exato, interpretação, né, Oswaldo? A gente exato. tem só mais uns 15 minutinhos que você tem um compromisso ali depois das 10, então a gente tem que começar a encaminhar para o final. Oswaldo, eu vou te perguntar sobre Jesus de um jeito assim, ó. Pelo panorama da sua fala, teve gente aqui no chat se surpreendendo por agora apenas, pelo que eu consegui acompanhar aqui. Pô, ele está dizendo então que esse negócio do diabo é uma invenção, é um mito, foi uma criação de pessoas, não é uma coisa real. Ah, então esse cara aí não é um crente, né? Tem gente se impressionando ainda aqui. Ou agora que está caindo a ficha, parece. Ou se não pegou o bonde meio andando aqui, né? Não sei, Oswaldo. Mas o que a gente pode pensar sobre Jesus ali no Novo Testamento? Ele acreditou, ele partindo da hipótese que parece ser corroborada aí por muitas evidências, parece que é o consenso, não sei, da academia, entre os historiadores, que Jesus existiu. Ali no tempo dele, ele já tinha nítida essa visão de quem era o diabo, e ele acreditava naquilo tudo que estava, que a gente encontra ali no Novo Testamento, quando ele fala sobre o inferno também, né, o ranger de dentes. Ou você acha que isso pode ter sido uma construção posterior, como aconteceu no Antigo Testamento em alguns trechos que você mencionou? Porque você sabe que tem esse debate todo também, né? Tem os miticistas dizendo que Jesus foi completamente construído, não existiu nem enquanto homem. Outros vão dizer que, a boa parte dos historiadores, talvez a maior parte, não, ele existiu enquanto um homem, mas algumas coisas foram agregadas ali, de culturas helênicas e tal, as lendas sobre ressurreição, você falou aí de Zoroastro no início da live, muito interessante, talvez o lance da ressurreição veio dali. Você faz qual aposta ou se justifica de que maneira para dizer sobre isso, se sim ou não? Jesus acreditava em um diabo, tinha isso nítido para ele, enfim, fala um pouquinho sobre esses dois personagens importantes aí. Tá, assim, pontuando. Para mim, Jesus de Nazaré existiu. Para mim, o personagem histórico existiu. Mas, para mim, quase nada que está no Novo Testamento tem alguma coisa a ver com ele. Para mim, a única coisa que está no Novo Testamento, com certa garantia, que tem a ver com Jesus é a tradição da crucificação como um revolucionário. Todo o restante, para mim, é invenção. Não é a tese, a única tese, né? Essa tese você vai encontrar no Reza Aslan, no Richard Rosley, que tratam Jesus tendo existido um personagem dentro do grande pacote messiânico do século I. A gente sabe pelo nome outros 9 messias. Todos eles tentaram a mesma coisa, expulsar os romanos, e todos, exceto um, porque a gente não sabe o que aconteceu, foram executados por Roma, porque a cruz não era instrumento de tortura para herege nem para ladrão de carteira, é para terrorista. Então, terrorista. Para mim, Jesus existiu e foi um terrorista. Eu estou usando a categoria que a gente usa hoje. Os árabes querem expulsar o imperialismo de lá, a gente chama eles de terroristas. Jesus queria fazer a mesma coisa, é terrorista. O vento que venta lá, venta cá.
Goste, não goste, lamento. 2 pesos, 2 medidas, não. Se os árabes que estão querendo expulsar os imperialistas da sua casa são terroristas, os judeus eram terroristas que queriam expulsar os romanos de sua terra. Como um judeu, ele acreditava nas coisas que os judeus acreditavam. Então, certamente acreditava em ressurreição, acreditava em anjo, acreditava em diabo, acreditava isso tudo. Mas não é em função do que está escrito no Novo Testamento. Porque o que está escrito no Novo Testamento é tudo construção posterior. E tem uma questão que é fundamental, Gontijo, que é um divisor, um separador. Os evangelhos sinóticos põem Jesus se submetendo à Torá. Ele é posto na boca de Jesus, nunca disse isso. Isso é tudo construção posterior. Mas é como a comunidade está vendendo Jesus. Então, o Jesus da religião, naquele momento, é esse sujeito. É quem diz que ele não veio suspender a lei, ele veio cumprir, dar cumprimento. Ou seja, ele se põe debaixo da Torá. Por quê? Porque no judaísmo, não importa qual é o grupo a que você pertence. A pedra fundamental é, primeiro, o templo. O templo é como uma espécie de Vaticano, porque a Igreja Católica não é um monólito. Você tem tribos lá dentro, as mais variadas. O pessoal do latim, o pessoal do movimento reformado, né? Das comunidades carismáticas. Então, o Templo de Jerusalém era um enorme guarda-chuva dentro do qual os fariseus e outros grupos, inclusive agora os cristãos, que eram judeus. O cristão era judeu, ponto. Tanto é que Paulo ia para a sinagoga, não ia para outro canto nenhum. Então, o cristianismo começou a se desenvolver como um judaísmo se acertando com o Templo de Jerusalém. E ao mesmo tempo que com os fariseus. Então, o cristianismo ia ser, do ponto de vista popular, farisaico, e do ponto de vista institucional, Templo de Jerusalém. Só que o Templo de Jerusalém foi destruído. A hora que o Templo de Jerusalém foi destruído, 2 coisas acontecem. Todos os grupos do judaísmo agora não tem mais guarda-chuva. Os fariseus vão para um lado, o cristão vai para outro, o essênio vai para outro, espalha tudo, vai todo mundo para um lado. E o judaísmo foi tratado como sedição generalizada. Judeu não podia mais ir para a Palestina. Foram expulsos da Palestina. Jerusalém foi destruída e os judeus expulsos. Começa um processo dos cristãos de afastarem a sua identidade desses judeus. Eles começaram a dizer que eles não tinham pacto nenhum com aquilo. Queriam, como chama? Aceitação por parte de Roma. Mas tem um problema, o Messias dele foi crucificado. Aí começa um processo que vai demorar uns 50 anos, de você não pode negar o fato histórico, mas você transforma. Aí, e a invenção completa. Inventa-se que Pilatos queria perdoar, Roma é boa, mas os judeus... O cristianismo nasce com um ato de traição fundamental à memória do seu Messias. Isso é cristianismo, traição no primeiro momento. Aí vão transformar um revolucionário praticamente num Gandhi. Hoje, muito historiador do Brasil prefere Jesus um mago do que um revolucionário. Por quê? Revolucionário não vende, mas mago você vende. Mas o Jesus histórico não era um mago, ele até poderia ser um mago, mas ele era fundamentalmente um revolucionário. Mas Mago em que sentido, Oswaldo? Mago em que sentido? Assim, um milagreiro? Um milagreiro, que é a Tá. categoria acadêmica para essas categorias, né? Magia. Os profetas do Antigo Testamento eram magos. Certo. Pedro é pintado como mago, tanto é que o sujeito quer comprar dele a habilidade, né? Bota preço. Na matriz religiosa tem a ver com rituais de iniciação, você aprende a fazer, né? O pessoal não esclarecido acha que é um dom. Não, a magia autocompreendida é um processo didático, você ensina a pessoa. O mago é o sujeito que sabe apertar os botões. Então, Pedro, o cara queria que Pedro encurtasse. Para que iniciação? 10 anos para aprender a fazer isso aí? Bota preço, em 3 semanas você me ensina, eu faço. Teve um fato real que aconteceu. Um conhecido meu, no trabalho, ele fundou 2 igrejas no município do Rio de Janeiro.
carismáticas. E aí a gente começou a trabalhar bastante junto. Ele falou, à época, eu inclusive era professor no Seminário Batista, falou, Oswaldo, você não quer ser o pastor da minha terceira filial, não? Eu falei, não, tá doido. Que isso? Não, mas você é do seminário. Não, esquece. E de mais a mais, vocês são carismáticos, a minha tradição é batista. Ah, o problema é a língua? Eu te ensino. Ensina a falar a língua dos anjos. Sim, ensina. Gente, tá igual a galera espírita. Eu já recebi aqui uns 3 ou 4 ex-médiums. 2 deles falaram. A gente teve treinamento de mediunidade para fazer psicografia e tudo. Caraca, velho! Treino. Porque no universo mágico, quem olha de fora é igual um show de magia. Quem olha de fora se espanta. O mágico aprende a fazer. A magia, do ponto de vista religioso, é a mesma coisa. Quem olha de fora acha que é um dom, mas não, o processo é de iniciação. As religiões iniciáticas são religiões mágicas, né? A magia você aprende, os profetas eram carismáticos. Então, o que vai acontecer com o cristianismo é que eles vão abandonar completamente a memória original em função da sua perda de adesão aos judeus e a sua adesão ao assassinato, ao executor de Jesus. Então, grande parte do Novo Testamento não é que vai ser como muita gente na internet hoje, os romanos inventaram. Não, os cristãos fizeram. Não precisou Roma fazer. E eles ainda vão... E é isso, para mim, que é a tradição fundamental. O resto é adereço. Nascimento virginal, isso não é tradição judaica, isso é tradição grega, ascensão para o céu, isso é tradição romana. Então, isso para mim não significa nada, porque isso apenas vai acrescentando elementos mercadológicos para o Messias. O que altera radicalmente tudo é a transformação dele num Messias judaico clássico, como o Richard Hosley conta perfeitamente, no livro chama Profetas, Bandidos e Messias. Então, ele descreve os 10 Messias do primeiro século, Jesus é mais um. E está longe de ser o que sofreu mais. Longe. Os romanos sabiam fazer uma pessoa sofrer. Teve um deles que morreu tendo a pele toda arrancada com uma escovinha de ferro e depois é colocado sobre a pedra ao sol. E aí você joga sal. Nossa! Um Aí, ó, dos isso aí é o inferno. O inferno existe. Exato, exato. Oswaldo, Exato. a gente está agora aqui para finalizar, então. Foi muito bom conversar novamente com você. Tive no seu canal recentemente, foi um prazer, foi uma alegria ser recebido lá e falar para o seu público. E o pessoal aqui já está super eufórico, quase 900 pessoas assistindo a gente agora. Então, bombamos aqui de novo. O pessoal te ama, espero que você volte mais. Eu te deixo aí com um tempinho para fazer suas considerações finais sobre esse tema e falar um pouquinho do seu canal, do seu trabalho também, né, para o pessoal te conhecer mais. Eu quero sim, e quero te pedir licença para fazer um desabafo, não em relação a você, mas ao público aqui do seu canal. Eu vim aqui tem alguns meses, acho que 4 meses, 3 ou 4 meses, né? 4 meses, 4 meses. E fizemos uma live, foi a nossa primeira live, foi muito bacana. Esse vídeo está com mais de 400 mil Você visualizações. viu? É muito, mais de 400 mil visualizações. Mas o pessoal que assistiu, eu vi os comentários. Tem comentário de gente me chamando de maluco, estou acostumado há 30 anos dando aula de teologia, os alunos me chamam, um estranho não vai chamar? Mas muitos comentários elogiosos. Mas o pessoal, se foi lá no meu canal dar uma olhadinha, não deve ter gostado do que viu, porque se 10% do pessoal que assistiu ao vídeo tivesse se inscrito, eu estava com o dobro de... Hoje eu estou com 25 mil. 10% eu estaria com 40. Então, não sei o que aconteceu. Então, eu queria ser, da outra vez, eu não fiz nenhum discurso nesse sentido, não. Mas dessa vez eu queria ser muito, muito direto. Eu não tenho interesse nenhum em dizer as coisas que eu digo. Não tenho. Eu estava escondidinho lá na minha casa, dou minha aula na faculdade, lá fico, fechei as redes sociais desde 2018, não tenho interesse nenhum de falar nada para ninguém, mas me convenceram de abrir um canal. Foi o Cláudio Bersot, do Caminhos do Imaginário. Um abraço, Cláudio.
Obrigado. Aí eu abri o canal e tudo que eu faço, tudo, é só por causa do canal. Se eu fechar o canal, eu não vou abrir, como é que eu vou dizer? Rede social, eu não tenho frisson nem furor de ficar falando as coisas. Não tenho, estava quieto. Mas, então, eu estou vindo aqui hoje no canal do Gontijo na esperança de conseguir fazer com que algumas pessoas que assistam e que gostem vão lá na tenda do Necromante, se inscreva na tenda do Necromante e não me deixe frustrado. Porque à medida... Não, eu fiquei muito frustrado, eu ficava olhando assim uma semana, 50 mil, 2 semanas, 100 mil. Eu falei, que isso? Aí já estava esperando que explodisse o número de inscritos na tenda do Necromante. E não explodiu. Seus incircuncisos. Ah, se eu fosse necromante mesmo, porque necromante é só conversa fiada. Se eu fosse necromante, eu ia chamar os mortos tudinho para puxar as pernas desses incircuncisos, porque o sujeito assiste a live, comenta que gostou e não se inscreve no meu canal. Mas tem muito disso. Vou mandar a Zazel chifrar. Se você assistir esta live, gostar um cadinho e não for lá na tenda, a Zazel vai chifrar o fiofó. Mandei a praga. Porque eu fiquei muito frustrado, Gontijo. Mas é isso, Oswaldo. Infelizmente, é um padrão, não é nada pessoal, tenho certeza, não é nada com a sua pessoa. Eu já participei de outros canais também, muita gente vem aqui, participa do meu canal, e, por exemplo, o Osmanito Torres, a gente bateu 700 e tantos mil visualizações agora, e não teve uma grande mudança assim no canal dele também. Talvez tenha ido assim uma galerinha boa, mas infelizmente muitas pessoas não têm esse hábito assim de eu vou lá conhecer melhor e tal. Mas eu reforço o pedido do Oswaldo porque o seu trabalho é excepcional. Muitas pessoas, depois você não tem Instagram, né, Oswaldo? Quando eu comentei lá, coloquei um postzinho que a gente ia fazer a live, quantos comentários apareceram elogiosos sobre você? E isso não é tão frequente, tá? Às vezes eu faço post de live assim, 2, 4 comentários, foram vários. Então, eu até acho que muita gente do meu público que te conheceu, gostou demais do seu trabalho, se inscreveu lá, mas eu concordo com você que é meio frustrante quando a gente olha os números assim. Nossa, não são nem 10%, né, cara? Então, assim, fica aqui o reforço do pedido do Oswaldo para você ir lá se inscrever no canal dele. O arroba tá aqui embaixo. Se não achar aí, tenda do Necromante, digita que você vai achar. Mas tá aqui embaixo o arroba, é só clicar, cair lá e se inscrever. Oswaldo, é sempre bom conversar com você. Espero te ver novamente aqui mais para frente para a gente bater esse papo muito bom, para eu aprender aqui com você. Como eu já te falei outras vezes, né? Eu sou super leigo nesse tipo de assunto que você traz. No máximo, eu li aqui o Bart Ehrman para falar um pouquinho de Jesus, né? O que está de errado ali na Bíblia, o que foi adulterado. Eu deixei vários desses livros, inclusive, aí embaixo, para vocês adquirirem. Vou adicionar alguns que o professor Oswaldo mencionou hoje aqui, para quem quiser se aprofundar nesse tema. E é isso aí, Oswaldo. Um abraço, obrigado demais. Um abraço, eu que agradeço. Um abraço, pessoal, tchau, valeu aí, pessoal do chat pelos comentários, Ariel pela moderação, se inscreva no canal, curta aí, se possível for, torne-se membro, beijo, tchau. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte, clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!